Ontem à noite, a chefe da minha esposa em seu novo emprego nos convidou para jantar. No caminho, minha esposa reiterou várias vezes para mim o quanto era importante causar uma boa impressão. Eu zombei e informei arrogantemente a minha esposa boba que sempre causo boas impressões. A chefe da minha esposa é uma senhora solteira na casa dos 50, então éramos apenas nós três. Conversamos sobre bebidas e saladas e parecia que estávamos realmente nos dando bem. Ela riu das minhas piadas oportunas e perfeitamente apropriadas e minha esposa pareceu satisfeita. Logo, ela trouxe o prato principal, um bom bife suculento para cada um de nós. Quando comecei a cortar meu bife, fiquei desanimado ao descobrir como esse bife estava mal cozido. Agora, eu comi minha cota de bife mal passado. Eu prefiro médio, mas posso lidar com raros. Este foi vários minutos em uma grelha quente aquém do raro. Eu provavelmente poderia ter ressuscitado a vaca se tivesse tentado. Em vez disso, sentei-me ali mexendo com minha faca e garfo, me preocupando sobre como eu iria escapar sem comer este bife. Reivindicar veganismo? Não, já tinha fingido grande entusiasmo ao ver o bife. Nesse momento, nossa anfitriã pediu licença para ir à cozinha cuidar dos preparativos da sobremesa. Enquanto eu olhava através da elegante mesa de jantar para a janela aberta deste apartamento do terceiro andar, uma lâmpada de desenho animado apareceu sobre minha cabeça. Eu sabia que tinha que ser decisivo, percebendo que ela poderia voltar a qualquer momento. Eu cometi. Agarrei o bife com a mão, sacudi delicadamente o suco e executei um arremesso perfeito bem no centro da janela aberta. Aqui está o grande momento, me ferrei. A janela não estava aberta. Era a maldita janela mais limpa que você já viu na vida. Isto é, até que meu pedaço de bife quase cru bateu contra ele e lentamente deslizou deixando um rastro de suco sangrento em seu rastro. Minha esposa, cujo bife era um bom meio raro e não sabia da minha situação, virou-se, de queixo caído e olhou para mim como se eu fosse um alienígena de outro planeta. Esse olhar lentamente se transformou em mais uma expressão de raiva demoníaca do tipo não há lugar neste planeta que você pode se esconder de mim. O chefe da minha esposa ouviu o baque do impacto do bife na janela e veio rapidamente. Ela observou a cena, o bife no parapeito da janela, o rastro de sangue, meu prato vazio, e então me lançou um olhar curioso e perplexo. Eu simplesmente não sabia o que dizer. Parecia um minuto de silêncio, mas provavelmente foram 3 ou 4 segundos. Finalmente, o melhor que consegui foi me desculpe. Eu sou tão desastrada, eu não sei, eu só estava cortando. Escorregou, só pergunta pra minha mulher, eu sou um bagunceiro mesmo, né querida? Nenhuma ajuda vindo dessa direção, vou limpar isso, não posso acreditar nisso, eu sinto muito etc. Etc. As duas mulheres continuaram a me encarar como se eu tivesse escapado do manicômio, enquanto eu espalhava o sangue pela janela com meu guardanapo de pano, limpava o bife e continuava a murmurar minha explicação incoerente. Eu sabia que ninguém estava acreditando na história. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu timidamente voltei para o meu lugar e comecei a comer cada pedaço daquele bife nojento, frio, mastigável, sangrento e cru. Fiquei bem quieto o resto da noite. As duas únicas palavras de minha esposa para mim desde o incidente são estou bem. Resumo, tentei jogar sorrateiramente meu bife mal cozido por uma janela aberta, apenas para descobrir que não estava aberta. Edit. Obrigado reditores gentis. Atualização. Acabei de receber a primeira comunicação estou bem da minha esposa, por mensagem de texto, que está no trabalho. Boas notícias, a chefe e eu apenas demos boas risadas sobre o quanto você é um idiota. Espero que saiba que nunca vai superar isso. Te amo, seu idiota. Comentários finais. Uma pergunta OP, digamos que a janela estava aberta e o bife sumiu. Ela volta 1 minuto depois. O que você acabou de dizer a ela? Que você o devorou. E então, ela encontra um bife estranho ao ar livre em algum momento. Ou talvez ursos. Não, não.
O truque é pegar o bife do quintal no caminho de volta para o carro. E então? Cozinhe em casa. Eu sou o babaca por interromper o encontro do meu filho para que ele pudesse pegar sua irmãzinha? Sou pai solteiro, tenho 43 anos, e 2 filhos, Max, 17 anos, e Lisa, 8 anos. Normalmente Lisa fica em clubes depois da escola para que eu possa buscá-la depois do trabalho. No entanto, ontem à noite recebi um trabalho que me obrigou a fazer horas extras. Tentei o meu melhor para negociar isso, mas meu gerente me disse que a tarefa deveria ser concluída naquela noite, então eu apenas fiz. Eram quase 18 horas e eu sabia que não conseguiria ir até Lisa, então liguei para Max e pedi a ele para buscá-la. Ele respondeu dizendo que não poderia porque estava em um encontro com sua namorada para o seu aniversário de 6 meses. Eu disse a ele que entendia, mas que realmente precisava que ele chamasse Lisa e que o compensaria por interromper seu encontro. Ele simplesmente desligou o telefone com raiva, e eu pensei que, enquanto ele estava bravo, ele havia decidido buscá-la. 30 minutos depois, recebo uma ligação da escola de Lisa, perguntando onde eu estava porque a escola estava quase fechando e não havia ninguém para buscá-la. Felizmente, a mãe de uma amiga de Lisa disse que a deixariam com ela e estava tudo bem. Porém, não gosto muito quando a Lisa vai com aquela amiga em particular, não por causa da amiga, mas sim por causa da mãe. Ela tem essa mania de fazer perguntas de matemática no carro, que ela sabe que a Lisa não sabe responder e depois a critica por isso. É tudo muito maldoso. Liguei para o Max e perguntei onde ele estava e que estava em apuros quando chegasse em casa. Ele apenas me disse que estava ocupado e para deixá-lo sozinho. Ele voltou para casa por volta das 21 horas. Eu disse a ele que ele estava de castigo e que não tinha permissão para usar o carro por umas boas 3 semanas. Com isso ele ficou todo bravinho e disse que não era culpa dele, que eu estava falhando como pai e era incapaz de pagar alguém para buscar Lisa. Só quero algumas dicas sobre esta situação. Eu estava sendo muito duro e babaca por interromper seu encontro? Comentários relevantes. Quem é o dono do carro? O carro é meu, mas meu filho usa. Só ligo para ele em caso de emergência. Eles estavam apenas dirigindo em algum lugar pelo que eu sei. Eu esperava que ele a buscasse e depois continuasse seu encontro, o que, agora, olhando para trás, parece impossível. Ele não paga gasolina nem nada, ele apenas dirige o carro. Mais sobre a mãe. A mãe de Max e Lisa se separou de mim há cerca de 4 anos. Ganhei a custódia dos 2 filhos porque ela mesma acreditava que era o melhor. Embora tenhamos nos divorciado, nosso relacionamento permaneceu o mesmo. Ela ocasionalmente aparecia e levava as crianças para passear. Ela se foi e eu entendo que isso pode ter muitos efeitos em Max, e é por isso que matriculei Lisa em clubes depois da escola em vez de deixá-lo buscá-la, para que ele possa aproveitar sua adolescência em vez de passar a semana inteira cuidando de sua irmãzinha. Edição: 1º de abril de 2023, dia seguinte. Esta é a 3ª vez que peço a Max para pegar sua irmã num espaço de 1 ano e meio. Algumas pessoas estão perguntando por que não tem o babá, o dinheiro está apertado. A mãe de Max e Lisa não está presente em suas vidas e não, eu não pensei em me socializar com os pais na escola de Lisa, estou no trabalho na maioria das vezes, então, não encontrei tempo fora das reuniões anuais de pais. Por favor, evitem insultar meu filho. Atualização 2, 9 de abril. Olá a todos, muito obrigado pelos comentários deixados no meu post. Passei uma boa hora revisando os tópicos e vendo o que todos tinham a dizer. Ler os comentários me fez perceber que fui bastante brando com a criação de Max, o que o deixou à vontade para falar comigo do jeito que fez naquela noite. Também tenho que admitir que o mimei, entregando-lhe tudo o que ele pede, provavelmente porque não quero que ele sinta que carece de todas as coisas que seus colegas têm porque não tem sua mãe em sua vida. Não é realmente o melhor raciocínio. Tive uma discussão com Max sobre o que aconteceu há alguns dias, enquanto Lisa estava fora. Ele fez o possível para remover o aterramento e os privilégios do carro de volta, mas eu permaneci firme e isso meio que o chocou. Ele está acostumado a conseguir o que quer, mas ele entendeu que estava errado.
Max ficou bastante emocionado durante a conversa e pediu desculpas por seu comportamento. Naquela noite e antes, ele sabia que, embora fosse tarde demais para consertar seus erros do passado, ele faria questão de não repeti-los. Ele até se ofereceu para buscar Lisa nos dias que não tinha treinos ou planos de futebol. Depois de muitos comentários me aconselhando a fazer isso, fiz uma reclamação, anônima, ao RH sobre a tendência do meu gerente de trazer tarefas de última hora. Aparentemente, algumas outras pessoas em meu departamento também tiveram isso, mas não tiveram medo de dizer qualquer coisa com medo de perder seus empregos. Pelo que o RH nos enviou por e-mail, está sendo tratado no momento. Eu estava embaraçosamente incapaz de dizer qualquer coisa para a mãe da amiga de Lisa, exceto para dar-lhe alguns olhares de reprovação. Enquanto ela não estava olhando, houve muitos comentários questionando o que eu faria caso isso acontecesse novamente e agora fosse Max. Tínhamos um acordo mútuo e ele entendeu que precisa ajudar também na família. A situação não é a ideal, mas estamos fazendo funcionar. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelos comentários e conselhos dados. Comentários finais. Algumas pessoas estão perguntando por que eu não tenho babá. Seriamente? As pessoas fazem esse tipo de pergunta? Quantas pessoas neste mundo podem pagar babás? Eu também estava confuso sobre como, basta arrumar uma babá, era a solução brilhante de alguém. Simplesmente adquira mais dinheiro. Solução fácil. O fato dos meus pais não revelarem que eram bilionários apenas fingindo que me criaram de forma humilde aos 18 anos foi francamente muito rude. Jesus, cara. Se algum dos meus pais me ligasse por qualquer motivo e eu simplesmente desligasse, seria um homem morto. Max ganha carro e gasolina de graça, e nem se dá ao trabalho de pegar a irmã, que egoísta muito babaca. Pai solteiro trabalhando duro para criá-los, Max precisa entender como a vida funciona. Eu vejo muitas opiniões sobre como as crianças mais velhas não deveriam ser uma babá padrão, mas honestamente, dane-se, estou feliz que o Reddit não tenha atacado esse homem pela primeira vez. 17 já tem idade suficiente para ajudar na família e também os ensina como serem membros contribuintes da sociedade. Fico feliz que ele e seu filho tenham tido uma conversa produtiva e chegado a um entendimento mútuo. Eu sou o babaca por estar atrasado, quando eu era alguém que costumava estar sempre atrasado. Oi pessoal! Eu gostaria de algum julgamento sobre isso porque tenho recebido sérias críticas de meus amigos, mas pessoalmente não vejo problema. Na semana passada fui convidado para um lanche com alguns dos meus amigos mais próximos. Nós nos encontramos regularmente, então isso não foi nada de especial ou incomum. Agora, vou ser sincero, eu costumava ser alguém que sempre chegava atrasado para tudo. Como 20 ou 30 minutos. Eu simplesmente não conseguia administrar minha vida o suficiente para chegar na hora. No entanto, tenho levado a sério o tempo para mudar. Planejadores de vida, lembretes, em geral, mais consciência do tempo e outras coisas me ajudaram muito. Nos últimos 2 anos talvez, nunca mais me atrasei para nada se não houvesse um motivo genuíno. Trem atrasando ou imprevisto qualquer. Agora, todas as minhas precauções falharam na semana passada e me atrasei. Não tão grande, talvez 10 minutos atrasado. Eu aviso aos outros por mensagem de texto que vou me atrasar e que eles já podem começar a pedir bebidas e não precisam esperar por mim. Achei que tudo estava resolvido, me apressei e cheguei ao local talvez 15 minutos atrasado no total. Eu já estava pronto para me desculpar e me sentar à mesa, mas assim que me sentei, todos se levantaram e me deixaram lá. Disseram-me que se não valiam o meu tempo eu também não valia o deles e saíram juntos do restaurante. Mais tarde, vi no Insta que eles saíram para comer juntos em outro lugar. Agora, eu teria entendido isso se fosse na minha era tardia, mas pensei que estava claro que mudei e não estava atrasado só porque podia. Meus amigos às vezes também se atrasam, então não vejo o motivo de eles serem sempre pontuais. Julgamento, não é o babaca. Comentários relevantes. Não é babaca.
Como uma pessoa atrasada reformada que, basicamente quase nunca se atrasa agora, obviamente sou solidária desde o início, mas puta merda, seus amigos são uns idiotas. Uma coisa que notei é que, embora eu tenha sido boa em chegar no horário por literalmente mais de 6 anos, ninguém percebe. A narrativa é sempre já sabe, ela está sempre atrasada ou uau, não acredito que você chegou na hora. Estou na hora há anos. Mas é difícil fazer com que narrativas como essa desapareçam porque as pessoas simplesmente não percebem. Não sei o que te dizer. Se isso acontecesse comigo, eu enviaria uma versão de sua postagem e não falaria com eles novamente. Isso é uma merda de bullying de garotas malvadas e eu não toleraria isso. Mas sou eu, né? Isso é difícil, mas estou inclinado para o ninguém é babaca. Uma ocasião de estar 15 minutos atrasada, após 2 anos fazendo um esforço concentrado para chegar na hora, parece estar bem dentro dos limites da razão. Também não entendo porque seus amigos esperaram até você chegar lá para se levantar e sair, parece que eles estavam tentando lhe ensinar uma lição, mas isso parece muito mesquinho se você realmente não está mais atrasada. Estou preso ao fato de que a maneira como eles agiram é muito rude com os funcionários, especialmente se fossem mais de 3 amigos. O atendente provavelmente estava animado para uma grande mesa com a possibilidade de uma boa gorjeta e, em vez disso, eles simplesmente saíram depois de sentar por pelo menos 15 minutos. Mesmo que fosse uma mesa menor, eles provavelmente conseguiram pelo menos água e agora o servidor precisa redefinir uma mesa inteira sem ganhar nada. Pela descrição, eu diria ninguém é babaca, mas com que frequência você tem um motivo genuíno para se atrasar? Não consigo imaginar que seus amigos ficariam tão chateados com algo tão pequeno, a menos que haja algo que você esteja nos contando. Não com frequência, talvez 1 ou 2 vezes o tempo todo. Infelizmente, os trens não são muito confiáveis aqui. Atualização: eu sou babaca por estar atrasado quando eu era alguém que estava sempre atrasado? Olá pessoal! Há alguns dias postei sobre uma situação em que me atrasei para um lanche com amigos. Alguém me enviou uma mensagem pedindo uma atualização, então pensei em publicá-la. Agora, em primeiro lugar, muito obrigado pelo retorno de todos. No final das contas fui considerado não sendo babaca, mas estou realmente feliz por cada julgamento, os que me consideram babaca também. Ler todos os comentários era basicamente impossível, no entanto, havia alguns proeminentes. Devido a tantas recomendações, agora tenho uma consulta para um diagnóstico de TDAH, o que me deixa muito feliz. Também usei muitos comentários como dicas, sobre como me antecipar ainda mais à minha agenda, caso eu volte a me atrasar. Agradecemos muito por isso. No entanto, para encurtar a história, aqui está como a situação acabou no final. O lanche com meus amigos geralmente começa às 11 horas. Cheguei às 11 horas e 15 minutos, então 15 minutos atrasado. No entanto, um dos meus amigos tinha um compromisso às 13 horas, o que fez com que o lanche fosse adiantado 1 hora, agora a partir das 10. Agora, aqui fica um pouco confuso. Normalmente essas coisas são simplesmente postadas no chat em grupo com antecedência, todo mundo lê e está tudo bem. Já o lanche das 10 foi planejado no lanche da semana anterior ao qual não compareci devido a um compromisso. Agora eu estava me encontrando com um deles um dia depois e eles deveriam me contar sobre isso. No entanto, saindo, eles simplesmente se esqueceram disso. Sem problemas, acontece com todo mundo, então, eu estava chegando ao lanche das 10 horas às 11 horas e 15 e chamei isso de um pouco atrasado, o que os deixou com raiva, pois parecia realmente ignorante. Isso explica a enorme reação para ser honesto. Agora todos nós conversamos depois de alguns dias e levou cerca de 5 minutos de discussão confusa até que eles perceberam que não me contaram. Eles começaram a se desculpar profusamente imediatamente. Resumindo, estamos todos bem agora. Foi um mal-entendido e isso acontece. O próximo lanche é totalmente por conta deles. Obrigado pelo julgamento de todos. Espero que esta atualização ajude a entender a situação e não seja muito confusa. Foi muito confuso escrever para ser honesto.
Comentários finais. Como faz sentido eles terem que adiar o lanche para as 10 por causa de um compromisso às 13, mas depois foram comer em um restaurante totalmente novo às 11h15? Meu palpite é que eles não foram embora e comeram em outro lugar, aposto que eram fotos de antes dela chegar. Alguém se esqueceu de contar a ela, então já tinham comido e tirado as fotos. Que bom que eles descobriram. Eles saíram para comer juntos em outro lugar. Eu estava pensando o mesmo, mas o OP menciona que era um lugar diferente. Não faz sentido eles terem dado um restaurante ao OP. Eles se conheceram lá, decidiram ir para outro lugar e depois voltaram ao restaurante original para esperar pelo OP. Mesmo que eles gostem de ser dramáticos, isso é demais. Eu acho que o que quer que o amigo tenha agendado foi cancelado ou estragou o horário que eles deveriam se encontrar, horário de verão. E eles não perceberam que era culpa deles até tarde demais, hehe. Entendo que foi uma falha de comunicação, mas é horrível que eles nem tenham ouvido e todos se levantaram como um bando de crianças. Eu não seria amigo de pessoas assim. Francamente, não entendi o motivo por trás da reclamação. E, sim, a reação deles foi um nível de falta de comunicação de comédia. Me ferrei jogando meu bife pela janela.